Olá, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos debater um assunto que diz respeito a você. Educação é só um papel da escola ou é um papel de toda a sociedade? Para debater esse assunto, temos aqui o professor Lindomar Bonetti, que é professor de Sociologia da PUC Paraná. E o nosso convidado é o Celso Caio Mota, que é pai de 2 alunos que ficam em período integral na escola. Não saia daí, voltamos já para debater esse assunto importante que diz respeito a você e a sua família. Até já. Todos somos diferentes, mas um sorriso nos torna iguais. E a Uniodonto está presente por todo o Brasil e na nossa cidade para fazer você sorrir sempre. Porque todos merecem este direito. E é assim que a Uniodonto trabalha, com um sorriso no rosto para você. Uniodonto Curitiba. Olá, estamos de volta com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos debater educação. É só um papel da escola ou é um papel de toda a sociedade na formação das próximas gerações? Para debater esse assunto, temos aqui o professor Lindomar Bonetti, que é professor de Sociologia da PUC Paraná. E o nosso convidado, Celso Caio Mota, que é pai de 2 adolescentes que passaram praticamente a vida toda em escola de período integral. Professor, então, educação é um papel da escola do mundo moderno. Toda vez que nós falamos de educação, nos remete geralmente à escola, né? Fala, como é que está a educação dos teus filhos? Nós falamos, a escola do meu filho nós estamos confundindo um pouco o papel ou é isso mesmo no mundo moderno? Não, eu acho que é isso mesmo, mas a educação é alguma coisa mais ampla. Aliás, antes eu gostaria de saudar quem nos acompanha, agradecer a organização do programa por essa oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante. Então, como eu dizia, a educação é alguma coisa mais ampla do que o papel da escola. Então, em primeiro lugar, devemos considerar que em qualquer momento da vida da gente estamos submetidos a um processo educacional, quer no dia a dia, nas relações sociais, que não se trata de um papel institucionalizado da educação. Então, normalmente se fala que a educação é alguma coisa institucionalizada, né? Eu acho que não é bem isso. Então, mesmo como um engenheiro, como qualquer outro profissional, ele pode ser um educador na medida que socializa com as outras pessoas o seu saber, né? Então, mas existe também o papel institucional da educação, onde aparece a família como instituição e aparece aí sim a escola. Que nesse aspecto acho que existem alguns papéis importantes, tanto da família quanto da escola. Em primeiro lugar, para a escola, que compete à instituição, o Estado, que dirige a escola, melhor, que institui, né, como instituição, capacitar as pessoas para o mundo da produção da vida, para o mundo do trabalho, por exemplo, né? É transmitir as habilidades que cada momento histórico a sociedade requer que as pessoas tenham para poder se inserir no mundo do trabalho, no mundo das habilidades. E, em segundo lugar, tanto a escola quanto a família têm um papel extremamente importante, que é a transmissão de valores, transmitir valores, que, inclusive, de geração para geração, de uma geração mais velha para uma geração mais nova, aqueles valores que, cada momento histórico, a sociedade elege como sendo importante. Em terceiro lugar, a questão da cultura também. Cada sociedade
em cada momento histórico, elege traços culturais importantes que têm que ser reproduzidos de geração para geração, numa forma até de continuidade da própria sociedade. Mas, professor, no Brasil nós temos assim uma discussão meio complicada, né? Professor, nós pegarmos na Constituição, né? Está lá expressamente: educação, direito de todos, obrigação do Estado e da família. Né? E daí mais na frente vem a LDB, que dá uma mudadinha, que acho que até por interesse do Estado, né? Coloca como dever da família e do Estado. Né? E aí, evidentemente, que no aspecto legal aqui está especificamente a questão da educação formal. Né? Mas nós temos uma tendência, e a gente tem percebido nos últimos tempos, de que a família delega essa função, né? Na questão de valores, na questão de formação de caráter, tem delegado bastante para a escola. Como é que o senhor vê isso? Antes disso, Celso, como é que é? Você tem 2 adolescentes, como é que é essa relação na sua família? Como é que você percebe isso? Bom, primeiro, os filhos, eles devem ser educados pela família. Em primeiro lugar, a raiz, né, de onde que saem as coisas, de onde sai o aprendizado e etc. A escola, ela age como um complemento para tudo aquilo que a família não pode alcançar. Principalmente na parte do convívio com outras crianças, do convívio com as pessoas que estão fora do próprio leito da família, né? É importante a escola, num contexto geral, quando ela ensina a cultura do que fazer, como foi citado, né? Vai ser engenheiro, vai ser um médico, o que ele vai ser, né? O que a criança vai ser no futuro. E a família compete fazer a parte de sociabilidade, inclusive, né? do bom caráter, da formação do bom caráter, certo? Do acompanhamento dos pais com os filhos, certo? Esse convívio não pode ser deixado de lado, tá? Professor, vamos ouvir uma pergunta de um telespectador que levanta bem essa questão, que dá dúvida: a educação é papel da escola ou da família? Vamos ouvir. Olá, Ademar. Estamos aqui com o músico Robson Antunes, ele tem uma pergunta para o estúdio. Bom dia, Ademar. Escuta, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que a educação é papel da família ou da escola? O que você acha disso? Então, professor, se eu vejo a dúvida, todas as pessoas têm, fica essa confusão. Como é que é essa questão? É muito bom, eu acho que é uma questão interessante que hoje está sendo levantada, né? Justamente, eu acho que em nenhum momento da nossa história essa questão foi tão suscitada, né, como uma questão importante. Então eu vejo que, como já abordei a questão, de que existem papéis que são da escola e outros da família, né? Ou que são mais da escola e outros da família, mas existem papéis que são simultâneos também, né? Por exemplo, me parece que do ponto de vista da preparação da pessoa no sentido de ter habilidades para o mundo do trabalho, para se inserir na sociedade como alguém que que tem uma habilidade, isso faz parte da escola. Isso a família não tem competência para isso, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, para transmitir valores éticos, né? Isso faz parte da família e da escola. Que você vê na família, mesmo de pequeno, não precisa que os pais abordem a questão formalmente para as crianças, mas o convívio familiar é uma escola, é um processo educacional de transmissão de valores, como o exemplo que os pais dão, como o pai e a mãe abordam o dia a dia, as relações sociais, o trabalho, como eles abordam a questão da ética, né? Assim como, por exemplo, a questão da cultura, né? Existem traços culturais que a sociedade elege, que é importante que gerações novas absorvam de gerações antigas, no sentido de dar continuidade à própria sociedade, como diz o Durkheim, aquele sociólogo educacional. Isso faz parte tanto da família quanto da escola. Professor, mas no mundo de hoje nós temos uma série de interferências na questão da educação, porque há uns 30 anos atrás a educação era bem segmentada. Nós tínhamos o papel da família
no momento assim, de uma formação de valores bem definido. Nós tínhamos o papel da escola e tínhamos o papel de outros agentes, da igreja, do clube, o papel da rua no interior, né, que as crianças se criavam na rua. Isso tudo ele acabou se misturando, né, nos últimos tempos, porque com o pouco tempo das famílias, a diminuição grande do número de filhos, isso não levou assim, a uma delegação exagerada? Parece-me que isso sim, houveram interferências bastante grandes nos últimos tempos do mundo, da própria transformação à vida nos últimos tempos. Sobretudo do processo da urbanização da sociedade. Isso sim, que em certas sociedades avançadas, como eu falei, como por exemplo o Canadá que eu tenho acompanhado, quando o Estado já faz o papel da educação, é justamente porque a família já não tem mais tempo de permanecer com os filhos durante o dia em casa, não é? Vai para o trabalho, então o Estado assume, algumas sociedades organizadas já assumem esse papel. Mas acho que o mais importante de se verificar hoje no mundo dito moderno ou pós-moderno, com essas grandes transformações que se tem, é que a própria organização social exerce um papel educativo importante. A própria pressão social em cima das individualidades, no sentido de se ou sabe ou se tem uma habilidade ou não se consegue inserir na sociedade, tudo isso é um processo educativo. Então, eu acho que cada momento histórico tem seu processo educativo e que existe uma interseção da família e escola e o mundo geral. Mas hoje, o Celso pode falar daqui a pouquinho, mas nós temos assim uma relação bem clara em relação, o senhor falou o exemplo do Canadá, que as crianças ficam no período integral desde pequenininha, né? Não é a realidade brasileira, na verdade, poucas famílias têm condições de manter o filho na escola desde os 2 anos, no período integral, porque aí tem que ser na escola particular. O Estado não tem feito um investimento nesse caminho, não tem caminhado nesse sentido, né? Então, Celso, como é que você vê essa questão? Você acha que, de fato, a escola faz um papel importante na medida que você precisa trabalhar e você pode colocar os filhos no período integral? Ela ajuda bastante? Como é que é isso? Bom, a escola ajuda em muito na educação da criança, mas a família não pode deixar de lado, né? Por exemplo, você não tem o tempo, né? Você tem que trabalhar, você tem que conseguir o dinheiro para sustentar as crianças, né? Então, o fato das crianças ficarem o dia inteiro numa escola, claro, se conhecendo essa escola, como é que ela atua, porque ela também tem que interferir de forma positiva nos teus filhos, né? É extremamente positivo, tá? Agora, os pais não podem delegar coisas para a escola como limites, tá? A escola tem que estabelecer os limites dentro da escola, e os pais têm que estabelecer os limites dentro de casa. Tá, os pais, eles têm que saber coordenar, se tem televisão, se tem videogame, se tem computador, como é que você faz para coordenar tudo isso, para você dar os limites para as crianças? Se você deixar à vontade ou deixar por conta da escola, você não consegue estabelecer esses limites. Tá? Então, é muito importante. E aí vem aquele fato, né? Só reprisando, né? Que a família tem a sua parte, a escola tem a outra, e as duas, em certas situações, têm que se cruzar. E aí vale muito da regra, como é que ela funciona. Tá? Os meus filhos estudam, já começaram no berçário, tá? E de lá para cá sempre ficaram em período integral e nós não tivemos nenhum tipo de problema pelo fato de eles estarem o dia inteiro fora e só encontrarem os pais à noite. Tá? Muito pelo contrário, foi positivo, o convívio social é muito bom, porque quando a criança fica em casa por uma parte muito grande do dia, ou fica o dia inteiro em casa, até a parte do pré-escolar, né? O convívio, daquele momento em diante é que ela começa a ter o convívio com as outras pessoas, com as outras crianças. Tá? Isso, de uma certa forma, pode ser visto como negativo. Tá? Então, depende muito de como a gente baliza, né, o fato de você botar as regras, como é que o pai e a mãe tratam com os filhos, como é que é a conversa com eles, e assim por diante.
Mas, professor, o senhor acha que então é uma tendência essa questão da escola, ou seja, a escola ter que ser mais período integral, ou seja, ter um investimento nesse caminho em função dessa mudança social? Eu penso que sim. É uma tendência devido às grandes transformações, que faz com que cada vez mais os pais necessitam de trabalhar, né? Mas agora eu chamo a atenção para uma questão. A escola não pode ser entendida como simplesmente um lugar para guardar as crianças, enquanto os pais trabalham, né? A escola deve ter um projeto. Se tem as crianças o dia integral, pois que tenha um projeto educativo para essas crianças, para envolver essas crianças o dia integral. Não pode simplesmente as crianças permanecerem na escola no sentido de as guardar como a escola, como sendo um depósito de criança, né? E aí eu acho que é daí que vem a educação delas, né, inclusive. O fato de mantê-las gastando energia de forma cultural, né? Isso. E uma coisa você só chamou muita atenção, muito bem, é que a diferença entre a escola sendo uma instituição de guardar criança ou sendo uma instituição educativa está justamente na participação dos pais. Os pais, não há necessidade que os pais permaneçam com as crianças o tempo integral, mas é necessário que os pais acompanhem a criança na escola, acompanhem para verificar o que está sendo feito, para perguntar o que está sendo feito com as crianças, que tipo de atividade educativa está sendo feito com as crianças. Então, e outra coisa que você chama a atenção é a questão dos limites. Há limites que somente a família consegue estabelecer, mas outros a escola consegue estabelecer. Mas é necessário que haja uma interseção, uma interligação entre a escola e a família nesse sentido. Na conversação, por exemplo, quando a gente busca um filho na escola, o que aconteceu hoje na escola? Eu briguei com um coleguinha, por que aconteceu? Porque a escola é uma miniatura da sociedade. E aí que aparece o processo educativo do convívio social dentro da escola. Que, na verdade, há uns anos atrás, era um papel mais da sociedade, como o clube, a igreja. Quando não tinha uma urbanização tão grande, a igreja. Que hoje, grandes centros urbanos e tal, você tem mais dificuldade que a criança tenha um convívio social na rua ou no clube, como era antigamente, né? Isso. Professor, antes de nós retomarmos, eu quero falar para você que está nos assistindo, se você quer saber mais sobre educação, você tem aonde acessar. Você tem um site www.nota10.com.br. É um site especializado em educação. Lá você vai encontrar notícias diárias de educação do Paraná e do Brasil, artigos de opinião de diversos estudiosos de educação, agenda de eventos educacionais, notícias de vestibulares, de venda de livros. E você pode mais, você pode se cadastrar e receber todos os dias no seu e-mail as notícias fresquinhas, atualizadas de educação. Vamos assistir, professor, uma externa que vai enriquecer o nosso debate nessa abordagem do senhor aí. Por favor. Olá, Ademar. Estamos aqui com o representante comercial Dalton de Souza. Ele tem uma pergunta para o estúdio. A pergunta é a seguinte: as escolas estão preparadas para assumir a educação que deveriam ser das famílias? Bem, Dalton, eu posso responder para você objetivamente. A escola nunca vai estar preparada para assumir integralmente o papel da família, não é, professor? Pois é, essa é uma questão, né, Dalton? Acho que isso é uma questão interessante que você coloca, mas veja só, como a gente conversava antes aqui, existe o papel da escola e existe o papel da família. A escola nunca vai assumir o papel da família porque não lhe compete. Ela pode até assumir, mas não vai dar conta, né? Não vai dar conta, né? E, como eu falei antes, existem até a sociedade que está até numa tentativa de fazer isso, mas isso a escola não vai dar conta desse papel. Mas é sempre no sentido da coparticipação, né? Na verdade, o que tem que ficar claro, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar objetivar, a escola tem um papel definido e a família também tem que ter o seu papel. Porque eu costumo dizer para as famílias, quando a gente discute essas coisas, assim, o contrato com a escola, seja ela privada, né, ou particular ou pública, você pode trocar o seu filho de escola. Você pode trocar quantas vezes você quiser o seu filho de escola. Agora, você não pode rescindir o contrato de pai que você tem, né? Você pode rescindir o contrato com a escola. Então, isso é só um exemplo para mostrar que não adianta você querer delegar,
né? Isso porque a responsabilidade é sua e sempre vai ser sua, né? Como pai, não é verdade, senhor? Exatamente. Existe, por exemplo, a questão o que compete à família, a questão dos limites, a questão da educação, do cuidado com o corpo, compete à educação da família, principalmente da família. A questão da moral, dos costumes, da moral, dos valores, é a questão da família. Mas a escola também faz isso, mas só tem capacidade para isso se houver uma interseção com a família, um acompanhamento próximo da família. Do contrário, a escola não consegue fazer isso. E aquilo que o senhor falou são as questões básicas, né? De sexualidade, hábito alimentar, formação moral, o próprio respeito ao adulto, os respeitos da sociedade, a convivência social. Isso é de responsabilidade da família. Isso é de responsabilidade da família. A escola faz isso e deve fazer isso de forma integrada, de forma conjunta com a família, né? A questão da discussão da transversalidade que hoje existe, como, por exemplo, a sexualidade trabalhando na escola, bom, isso pode até ser feito, mas, antes de tudo, isso é um papel familiar. Né? E na escola, ela se torna a superficialidade. Eu acho que a escola é uma complementação, como dizia o pai antes. A escola é uma complementação nesse sentido. Isso, e a família, eu acho que nesse caso, ela tem participação direta, que vamos usar como exemplo, né, a sexualidade. É a própria conversa que você tem com os filhos, né? Porque se você não conversa com os filhos, você não pode fazer com que a escola faça essa conversa. Aquilo que compete ao pai ou à mãe resolver os problemas, aquelas discussões que aparecem entre os irmãos, entre os amigos de vizinhança. Então, tem muita relação a conversa que você tem em casa, como é que é o comportamento, né? Muita coisa que você leva para a sociedade, né? que vem de ideias da escola, como, por exemplo, separar o lixo que não é lixo, né? Um exemplo bom. Que você, de repente, se aprende na escola, aplica em casa e os pais têm que reforçar isso. Porque se não vem um exemplo dos pais, como é que os filhos vão dar continuidade a isso e não levam isso de volta para a escola? Né? Exatamente. A relação entre pai, mãe, filho, a relação em casa é uma miniatura da sociedade. Então, esse jogo de cintura que se tem para que o convívio social, né, para o convívio com as relações sociais, com o próprio conflito, né? A sociedade não é harmônica, a sociedade é um conjunto de relações, de conflito, de interesses. Né? Isso, esses hábitos, essa aprendizagem, isso é um papel familiar. É extremamente familiar. Mas, professor, nós temos aqui discutindo pessoas, tem família, a criança tem pai, mãe, né? Mas hoje o sinônimo de família está bem diversificado, né? Nós temos, principalmente nas classes, nas famílias mais carentes, né? Tem muitas crianças que têm o pai alcoólatra, ou filho de pai separado, numa grande quantidade, né? Hoje no Brasil, 70% dos casais separam antes de completar 10 anos, né? Como é que fica essa responsabilidade? De qualquer forma, existe a responsabilidade? Como é que o senhor vê para essas... Porque, vamos dizer, como é que se identifica a família daí? Eu vejo assim, a família se identifica, a criança se identifica com a família, mesmo que nela haja conflitos, mesmo que o pai, por exemplo, né, seja alcoólatra, mesmo que existam atritos entre pai e mãe. Né? Mesmo assim, a família é importante, porque a pessoa vai aprender de que as relações sociais não se dão de uma forma harmônica, mas se dão de uma forma, no contexto do conflito, que se constrói as relações sociais. E, apesar disso, a pessoa... Esse ainda é um processo educacional. É claro que existe um processo também, algumas atitudes antieducativas, né? Como a brutalidade, o pai bater na mãe, o pai bater nas crianças, é um processo antieducativo, sem dúvida. Mas, apesar disso, existe alguma coisa mais sublime que é o amor, o afeto, que permeia o próprio conflito. Acho que no contexto do próprio conflito pode haver amor e afeto que valem mais, que acaba somando.
É porque é uma coisa que nós costumamos sempre falar, né? Quem separa, na verdade, quando os pais são separados, é o casal, não é os filhos, né? Os filhos continuam tendo um pai e uma mãe, independente se eles estão juntos ou estão separados, né? Então isso é muito importante porque aquelas famosas brigas, né, de família, que o pai, como dizem, escutei se diz uma frase, né, a relação sempre começa com o meu bem e depois termina com meus bens, né? Agora os filhos estão fora dessa discussão, em geral, né? Sim. Os filhos aprendem nesse contexto, eles acabam aprendendo, isso é um processo de aprendizagem também, de passar por essas desavenças familiares. Certo, mas de qualquer forma, no que diz respeito à educação dos filhos, vamos dizer, no caso desse, cabe à escola ou a instituição, o governo, a cobrar dessa família, desse pai, dessa mãe, a sua responsabilidade, né? Independente se eles são separados, se eles têm problemas, a escola tem que ter essa autoridade para cobrar deles a participação, a sua responsabilidade como pais, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que no Brasil, uma das coisas que me parece que ainda está muito longe de ser conseguido é justamente o acompanhamento do Estado, das instituições públicas em relação às famílias, né? Acompanhamento do que se faz, não tomar a responsabilidade da família para si, mas acompanhar para ver o que está acontecendo, né? E isso eu acho que cabe à família a responsabilidade de colocar as crianças na escola, a responsabilidade de acompanhar, mesmo que no interior da família haja conflitos de relações. Eu só queria complementar o seguinte, que nesse caso, meu ponto de vista, seria o que a escola pode fazer numa situação dessas, né? Detectar esses problemas que possam estar ocorrendo na família e ajudar até a família a superar certas situações que a própria família não consegue, entre os irmãos, tios, avós, os próprios pais separados, coisas desse gênero. Então, uma escola, uma educação bem estruturada auxiliaria bastante as famílias nesse sentido da educação, né? Da cobrança. Eu digo que a escola tem mais obrigação, tem mais que cobrar do que estruturar, porque se entrar na discussão do separado, isso eu tenho experiência própria. Se você entrar na discussão do pai com a mãe, é uma discussão perdida. Na verdade, a escola, a instituição não pode entrar nessa discussão, ela tem que ficar do lado da criança e cobrar das pessoas, né, dos adultos dessa relação, que assumam a sua responsabilidade. Isso, cobrar educação, no caso. Porque se a escola interferir, quiser fazer uma mediação, nem juiz não consegue fazer mediação de briga de casal, né? Então, na verdade, a escola deve proteger a criança, no sentido da relação da escola, e cobrar da família, e sejam eles separados ou não, o seu papel social, né? Bom, nós estamos chegando ao final, nosso programa passa rapidinho, né? E antes de terminar, eu quero dizer para você o seguinte: no nosso programa de hoje nós debatemos a educação, se é só um papel da escola. E nós abordamos os vários temas e há de fato uma tendência. Nós temos uma tendência social de delegar hoje, né? No mundo moderno, delegar os filhos para a escola. Não é a regra geral, mas tem acontecido muito isso. Nós temos muitas discussões nesse sentido. Mas isso não está certo. Como ficou claro aqui, nós discutimos bastante aqui, a educação é uma entidade social que cabe a toda a sociedade adulta em relação às suas crianças, em relação à próxima geração. A família e a escola têm que trabalhar em conjunto, no que diz respeito à educação formal, na formação de valores, como o professor Lindomar falou muito bem, há uma interseção, aquilo que a família prega, aquilo que a família acredita, a escola tem que trabalhar em conjunto, mas nunca pode ser delegado totalmente, né? Se você quer participar do nosso programa, quer enviar sugestões, críticas, você pode fazer através do e-mail tv@institutoeducabrasil.com.br. Eu quero agradecer a presença do nosso entrevistado, o professor Lindomar Bonetti, que é professor de Sociologia da PUC. Muito obrigado, professor, pela sua participação. E o Celso Caio Mota, que é um pai de dois adolescentes, tem uma grande experiência, já tem uma experiência de educação bastante abrangente e pode nos ajudar aqui. Muito obrigado a você que está em casa pela sua audiência e até domingo que vem.